Palmeiras teria feito proposta oficial pelo meia Fred, que hoje atua no Fenerbahçe da Turquia. Fica comigo aí, palestrino, que no final deste vídeo eu vou esclarecer toda essa história para vocês. O que tem de verdade e o que tem de mentira a respeito sobre esse jogador. E o Palmeiras vive tempos de renovação com Abel Ferreira e, pasmem, muita cobrança nos bastidores em cima do trabalho do treinador. Vamos conversar muito sobre Abel Ferreira, porque na minha opinião já tá demorando para ele sentar com a diretoria para tratar sobre essa renovação. E também tem informação importante sobre o lateral direito Mike. Ele vai permanecer no Palmeiras, ele vai para o Santos. Tem informação muito bacana para vocês a respeito do futuro deste lateral direito, que sim, já foi muito importante no Palmeiras, mas eu creio que o ciclo dele está para se encerrar. Antes de a gente começar esse vídeo, palestrino, não esquece de verificar a sua inscrição no canal. Para você que é da casa, já chega sentando o dedo no botão do like para ajudar no engajamento. Você que é novo por aqui, segura, assiste o conteúdo até o final, como a gente sempre diz. E se você gostar, lá no final você deixa o seu like, fechado? E pra galera da casa também que me assiste pelo celular, não esquece a função hypar. Aperta esse botãozinho aí porque você ajuda demais o nosso trabalho. E ó, aí de quebra, é completamente de graça para vocês fazerem isso. Então não custa nada, hein, palestrino? Conto demais com você que está aí do outro lado. Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa sexta-feira, que ó, tá recheado de boas informações aqui no canal para vocês. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Para quem não me conhece, eu sempre me apresento. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo sempre diretamente com foco de pegar este coração alviverde e trazer e repercutir as informações mais importantes que rondam as arenas alviverdes. Não esquece, link da Amazon está aqui nos comentários fixados para você, se você quiser fazer aquele presentão para o seu pai, para sua mãe, para você mesmo, tá? A respeito de produtos do Palmeiras. Dá uma passada lá sem compromisso, que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que você gosta por lá, beleza? E pra gente começar o vídeo de hoje, palestrino, vamos falar do Mike, tá? Porque o Verdão deve discutir com ele questões contratuais em breve. O jogador desperta interesse de clubes brasileiros. Dentre esses clubes, o Santos é o principal. E o jogador tem vínculo com o Verdão somente até o final deste ano. E está apto para assinar já um pré-contrato com qualquer equipe. A tendência é de que o Palmeiras e o atleta se reúnam na reapresentação do time após o Mundial de Clubes, que acontece, sabe quando, palestrino? Hoje, dia 11, sexta-feira, tá bom? Identificado aí com o Palmeiras, o lateral direito Mike pretende ouvir primeiramente um posicionamento do Verdão sobre uma possível renovação de contrato antes de dar andamento às conversas com outros interessados. Essa reunião que o Palmeiras vai ter com o Mike, de fato, sim, importante, mesmo que o jogador permaneça ou saia, para mostrar que de fato ele teve o seu valor no Palmeiras, né? Só que o que é preocupante? Se o Palmeiras está na cabeça de renovar com o lateral direito, eu acho que não é uma boa pedida. Até porque o jogador vem convivendo com muitas lesões e tá muito em baixa no Palmeiras, já não é titular e tem outra, né? Já faz um tempo que o Abel tá colocando o Mike para jogar numa posição que não é dele, bicho. Então, sinceramente, eu acho que o ciclo do Mike se encerrou no Palmeiras. E eu acho que a diretoria não deve ter medo de encerrar ciclos, cara, porque lá atrás a gente teve a oportunidade de vender o Rafael Veiga e não quisemos vender, né? Porque o cara é importante pro clube e tudo, a gente entende isso. Mas agora, a mesma oportunidade que a gente teve lá atrás de vender o Veiga, a gente não vai ter agora. O Mike é a mesma coisa. Não vai aparecer oportunidades assim fenomenais pelo jogador. Principalmente porque ele está muito em baixa no Verdão e vem convivendo com muitas lesões. Então, para mim, o ciclo do Mike se encerrou. Gosto do jogador, teve sua história, tá marcado no Palmeiras, mas eu acho que o ciclo dele deve ser encerrado. Mas a diretoria vai sentar para conversar com o atleta, tá? E do jeito que são as coisas,
É mais fácil a diretoria renovar com o Mike do que liberar o jogador para ir para outra equipe e eles ter que ir no mercado. Não sei se tem uma certa preguiça na diretoria do Palmeiras de contratar jogadores. Sei lá, velho, o que acontece. Mas eu não renovaria o contrato do Mike e também do Marcos Rocha também não renovaria. Eu tenho ouvido algumas histórias por aí, principalmente o Sormani, que é santista, né, jornalista aí, conhecido na internet, pelo seu trabalho também na Fox Sports, né, hoje ESPN. Pelo que eu ouvi falar aí, parece que o Mike quer ir para o Santos, tá? Eu não fui a fundo nessa história, mas o que eu vi que tá circulando é que parece que o lateral direito pretende deixar o Palmeiras para reforçar o Santos. Eu acho uma boa, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Até porque eu já falei aqui várias vezes que eu acho que o ciclo dele se encerrou. Quero saber qual que é a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários. Você é a favor de uma renovação do lateral direito Mike ou você acha que o jogador deve ser encerrado o ciclo dele no Palmeiras e ser vendido, quem sabe pegar uma querelinha aí numa venda para o Santos? Posta aí nos comentários, Palestrino, sua opinião é muito importante. E vamos lá, vamos falar de um assunto aqui que eu acho que é um dos mais importantes na Sociedade Esportiva Palmeiras. Ó aqui, ó, o Abel vive aí tempos de crise, né, porque tem muita gente dentro do Palmeiras fazendo pressão em cima do trabalho dele e também um tempo de, quem sabe, uma possível renovação até 2027. Que loucura, velho! E nós vamos comentar isso aqui agora no canal pra vocês. É o seguinte, Palestina, a presidente Leila Pereira nunca escondeu, né, deixando muito claro mais uma vez o desejo de renovar o contrato do treinador Abel Ferreira com o Palmeiras até o fim do seu mandato em 2027. Antes da disputa do Mundial de Clubes, as partes se reuniram e alinharam detalhes sobre o tema. O comandante optou por aguardar o fim da competição para encaminhar, quem sabe, algumas tratativas de renovação com o Verdão. Segundo apurado pelo portal de notícias Nosso Palestra, a diretoria de futebol do Palmeiras aguarda o professor Abel Ferreira sinalizar positivamente e de forma oficial que irá estender o seu vínculo com o clube pelas próximas 2 temporadas. Então, para entender, a diretoria já tem esse contrato em mãos por parte da dona Leila Pereira, só tá aguardando o Abel dizer, ó, beleza, vamos renovar. Tá na mão do Abel isso daí já. A presidente do Palmeiras, a dona Leila Pereira, não deseja que as conversas se estendam e se tornem desgastantes para ambas as partes. Há o entendimento que as tratativas antes da Copa do Mundo de Clubes deixaram as negociações bem adiantadas na visão da Leila Pereira. Apesar de restar ainda mais 2 anos e meio de mandato como presidente do Palmeiras, a dona Leila Pereira enxerga a renovação do professor Abel Ferreira como, aspas aqui, ó, o último grande ato no comando alviverde. Informação direta do Nosso Palestra. Seria de fato inédito na história do clube um treinador permanecer por todo o mandato presidencial. Então a Leila vê isso com grande estima, ela gosta, não esconde pra ninguém do português no comando do Palmeiras, o que diverge muito com a torcida, né? E alguns conselheiros que a gente já vai conversar nesse vídeo também. Após aí os mais de 500 milhões investidos em 2025 em contratações de atletas, a mandatária alviverde acredita que a partir deste momento, e é isso aqui que me preocupa, tá? As futuras chegadas precisarão ser pontuais em caso de negociações de atletas importantes ou saídas de jogadores em fim de contrato. Para a dona Leila Pereira, para a gente finalizar essa parte, a base do elenco atual do Palmeiras foi montada visando não somente 2025, mas as demais temporadas de seu mandato como presidente do clube. Então, não esperem aquelas colossais contratações que todos nós esperamos para esse elenco do Palmeiras. Hoje, a gente tem um elenco que eu posso dizer para vocês que é nota 6,5, 7, pelas atuações. É um elenco para meio de tabela, na minha opinião, e principalmente pelo que vem treinando com o professor Abel Ferreira. Ficou a sensação no jogo contra o Chelsea que não é questão de ter perdido para os caras, a derrota é natural, gente, é o Chelsea lá do outro lado. É um time que tem muito orçamento, é normal você sofrer derrota para um clube europeu. O problema é como que essa derrota veio para o Palmeiras. O Palmeiras completamente apático, velho.
um time sem vontade nenhuma de jogar contra o Chelsea. Vocês viram que quando fez um mínima de pressão na saída de bola dos caras, o Palmeiras melhorou naquele jogo. E a dona Leila vem com esse papo, segundo informação do nosso palestra, de que agora as contratações serão pontuais. Você sabe, né? Você tá ligado? Aquele velho cachorro magro para suprir buracos que podem acontecer no elenco do Palmeiras. O Ramon Sosa é um exemplo disso. O Palmeiras precisava de um ponta esquerda, ela foi lá, gastou uma bala num cara que é uma aposta. Então a gente tá sendo sincero, nada contra o jogador, e eu já disse aqui, eu torço demais pro Sosa ser um puta de um reforço, né? Um puta de uma surpresa grata pro palmeirense, ele seja aquele jogador que traga títulos pro Palmeiras. Mas hoje ele é uma aposta, gente. E para apostar, em vez de gastar, eu sou a favor de usar os meninos da base. E em relação a Abel Ferreira, que é o assunto principal, ela não esconde para ninguém. Ela tá convicta de que precisa renovar com o português até 2027. Segundo o próprio portal Nosso Palestra, para ela isso é um grande ato e um grande feito com o presidente do Palmeiras. Posta aí nos comentários, quero saber o que vocês acham disso tudo. E agora nós vamos seguir falando do Abel, só que sobre pressão. Olha só, palestrinha. Eu fiz questão de colocar essa foto do Abel sorrindo, ela é antiga, né? Junto com a presidente Leila Pereira e o vice-presidente Paulo Boazzi, para fazer um contraste daquilo que nós vamos falar agora, né? Há 2, 3 anos atrás, eles estavam assim, ó, principalmente o Abel Ferreira. Hoje, eu não sei se o Abel tá com esse sorriso todo com o que está acontecendo internamente dentro do Palmeiras. Desde a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, um dos principais grupos de mensagens dos conselheiros, situação e oposição, tem aumentado o tom sobre o rendimento da equipe alviverde. São mais de 160 membros presentes e o pedido feito à dona Leila Pereira, né, no presente espaço, é de que haja uma reunião com o treinador antes da iminente oficialização do novo vínculo até dezembro de 2027. Então, segundo os conselheiros, esses que eu citei para vocês, esses 160, num grupo que eles têm, estão fazendo pressão na Leila para cobrar o Abel Ferreira sobre mais rendimento da equipe, tá? E eles já veem como uma renovação assertiva até 2027 para o Abel. Então, na cabeça dele, segundo o que eu trouxe agora, o Abel está muito encaminhado para renovar com o Palmeiras. Continuando nessa história, ó, os principais temas levantados por esse grupo que quer cobrar o Abel estão ligados ao baixo desempenho desde o ano passado, além do critério utilizado para contratações de atletas, que é o que a gente reclama aqui, olha só, Facundo Torres, Lucas Evangelista e a recente chegada de Ramon Sosa. Então tem muito conselheiro dentro do Palmeiras que também, assim como nós, não tá entendendo a contratação desses cachorros magros que têm chegado ao elenco do Verdão. Em caso de um encontro, Abel também será perguntado sobre estar acomodado no cargo em razão das conquistas e se está disposto a seguir em busca de novos títulos pelo Palmeiras. Só de existir essa matéria que eu estou aqui trazendo um resumo para vocês, já é uma puta pressão para o Abel Ferreira. Lembrando que o resumo eu trago direto também do portal Nosso Palestra, dando os devidos créditos. Enquanto dona Leila Pereira não se manifesta nesse tal grupo aí que rola essas conversas, em uma das mensagens após a eliminação, o marido dela, José Roberto Lamáquia, conselheiro do Palmeiras, escreveu sobre o desempenho do Palmeiras, especialmente contra o Chelsea, aquilo que a gente já veio falando aqui. Lamáquia não apontou um culpado específico, mas reconheceu que o time ficou muito abaixo na partida das quartas de final. O marido da Leila Pereira também está enxergando o que a maioria dos torcedores palestrinos tem enxergado sobre o trabalho do professor Abel Ferreira. Ele não quis apontar dedos para dizer, ó, o Abel é culpado, o Everton é culpado, ó, o jogador tal é culpado. Mas ele também ficou com a sensação que nós ficamos de que a partida do Palmeiras foi realmente vexatória perante ao Chelsea, esse time inglês. A cobrança em cima do treinador está aumentando e eu, como torcedor, eu acho isso muito bacana. Lógico que eu não vou aqui ficar esperneando, ficando bravo, se o Palmeiras renovar com Abel Ferreira, tá? Eu sou daqueles também que adota o discurso de longevidade para treinadores. Contudo, isso não significa que o Abel
tem que ficar acomodado na cadeira. Ele precisa ser pressionado, velho. Até porque, sobre as atitudes dele em campo, ele precisa ser questionado por que que ele não muda esse jeito da equipe de jogar, né? Sempre aquele esquema engessado, os pontas buscando lateral, ele dobrando o lateral, colocando o Mike como ponta, sendo que o Mike, ele é lateral direito. Então tem muitas atitudes que o Abel tem tomado nesse elenco do Palmeiras que são de fato questionáveis. E para mim, os conselheiros que estão cobrando o Abel, não são todos, mas é uma boa parte que está fazendo essa cobrança, para mim está mais do que certa. Se sentar com o Abel e renovar, tem que chegar na chincha, meu irmão. Tem que chegar para ele e falar: Abel, é o seguinte, a gente espera isso de você, a gente espera alguma atitude diferente em campo, porque essa equipe que você está comandando está demonstrando muita apatia nos principais jogos que o Palmeiras precisaria vencer e não venceu. Lembro, disputa na final do Campeonato Paulista, perda para o Corinthians do título. Lembro também, Palmeiras pegou o Flamengo, vinha de uma sequência muito boa no Campeonato Brasileiro, mas quando precisou mostrar superioridade em cima de uma equipe que disputa título, o Palmeiras peidou na farofa. Palmeiras jogou contra o Cruzeiro antes de ir para o Mundial de Clubes, peidou na farofa também. Porque parece que o Abel coloca o time com medo, velho, para jogar contra esses caras. E não foi diferente contra o Chelsea. Acho muito legal essa cobrança em cima dele, até porque ele tem que entender que ele não é mor no Palmeiras. O Palmeiras é muito maior que ele. Ele tem que entender que ele vai passar do Palmeiras, ainda que ele renove por mais 2 anos. Então, quero saber de vocês a opinião que vocês acham de tudo isso, se vocês acham assertiva essa pressão que está acontecendo nos bastidores. Cara, velho, eu confesso pra vocês que se renovar com o Abel Ferreira, eu não vou espernear, já disse pra vocês, mas também, se o treinador optar por sair do Palmeiras, eu também não vou ver com maus olhos. Ano passado, eu era completamente a favor da manutenção do treinador no Palmeiras. Hoje, confesso pra vocês que estou bem dividido em relação ao trabalho do português. E pra gente fechar o vídeo de hoje, olha aí, cara, eu vou falar pra vocês, os palestrinos estão tão carentes de boas contratações que acaba aparecendo aí nos portais de Twitter, né? Nos portais da boca pequena, como a gente costuma dizer, algumas situações que elas são, velho, pra gente dar risada, é no mínimo cômica, né? E vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso aqui pra vocês. Olha só, palestrino, nesses últimos dias aí, mais precisamente no final da quarta-feira, eu nem trouxe no canal porque eu já sabia que era barrigada, né? Era pra eu trazer isso no vídeo de ontem, eu falei, mano, eu não vou repercutir isso. Mas como ganhou grande amplitude, como jornalistas renomados vieram comentar também sobre esse assunto, aí eu decidi trazer essa possível, vamos dizer assim, interesse do Palmeiras no jogador Fred. É o seguinte, nos últimos dias começou a circular que um tal de jornal, olha, presta atenção no nome, hein? As Marca. Vou repetir, As Marca. É muito coincidência, né? Porque lá na Espanha tem o jornal As e também tem o jornal Marca. Parece que os caras uniram os dois para inventar um novo jornal, né? E aí, no que circulou na boca pequena, é que ele é um perfil especializado em transferências do futebol turco. Então, esse nome está sendo inventado, tá? Pelo que eu ouvi falar, o tal de Asmarca. E estão dizendo que isso é um portal turco especializado. E nessa situação, né, cada um vai falando o que quer, portais de Twitter, boca pequena, eles revelaram que o Palmeiras teria demonstrado interesse no volante brasileiro Fred, que atualmente defende o Fenerbahçe da Turquia. Segundo esse tal veículo Asmarca, o Verdão chegou a formalizar uma proposta de 9 milhões de euros. No entanto, ela teria sido prontamente recusada pelo Fenerbahçe, já que o clube turco apenas venderia o brasileiro por 17 milhões de euros. E onde que tá o pulo do gato, hein? Aonde que tá o conto do gaiato? Onde muita gente acabou caindo nessa história. Esse perfil Asmarca foi completamente inventado. Ele não existe. Os caras pegaram o nome de 2 principais jornais da Espanha, o jornal AS e o jornal Marca, unificaram para dizer que é um portal turco que estava dizendo
do interesse do Palmeiras. E é lógico que a gente foi pesquisar, foi ouvir algumas fontes que a gente conhece e olha só, segundo o jornalista Felipe Facincani, juntamente com a apuração feita ao vivo na live dele, o portal, esse de fato existe, tá? Finets, eu acho que o nome é assim, que é uma mídia tradicional turca, essa de fato existe. Segundo esse jornal turco, também trazido ontem pela live do Facincani, o Palmeiras tem sim, de fato, interesse no jogador do Fenerbahçe, o Fred, né? O Fred tá no radar aí dos scouts da diretoria do Palmeiras. Contudo, não tem nenhuma proposta oficializada. Então, o que tem de concreto nessa história? De fato, o nome do Fred é sim estudado pelos scouts do Palmeiras, mas o Palmeiras não chegou nem a conversar com o clube turco para viabilizar uma possível contratação deste meio-campista. Até porque o nosso meio de campo tá recheado, porque o meia Richard Rios tem aí sido assediado por vários clubes europeus, mas ainda não saiu. Não houve nenhum tipo de acerto em relação à venda do Richard Rios. E o que se tem até hoje a respeito desse colombiano é de que o Palmeiras tá jogando pra cima e dole uma, dole duas, cara. Verdadeiro leilão para ver se o Palmeiras consegue garantir um bom dinheiro com esse colombiano, tá? É o que tem sobre o Richard Rios. Ele deve ser vendido, né? E aí, por causa dessa possível venda do Richard Rios, começa a surgir essas notícias nos portais da boca pequena, inventando história de jornais novos, as marcas, gente, pelo amor de Deus, né? De fato, como falei pra vocês, existe sim um suposto interesse do Palmeiras pelo Fred, mas não tem nenhum tipo de negociação em andamento. O nome só é bem cotado pelos scouts do Palmeiras. Minha opinião, seria um bom substituto para o Richard Rios? Eu acredito que seria. Não é aquela contratação dos sonhos, mas eu acredito que seria sim. O Fred, quando ele atuou pela seleção brasileira, ele teve ali bons momentos com a seleção amarelinha e tem talento jogador. Acho que seria uma boa caso aconteça algum tipo de negociação. Mas hoje só tem interesse mesmo, não há nenhum tipo de conversa com o clube turco. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Quero saber se vocês caíram no conto do vigário de que de fato o Palmeiras teria feito proposta pelo Fred. A informação é essa, com todo o cuidado do mundo, faço questão de trazer isso para vocês. Posta nos comentários se vocês acham que esse reforço aqui seria uma boa para a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas leve em consideração o que a gente conversou aqui. E dessa forma eu vou terminando essa edição de sexta-feira do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer demais a audiência de todos vocês e é claro, como sempre, não esquece, palestrino, de verificar sua inscrição no canal. O seu like é muito importante e é claro, se você assiste a gente pelo celular, aperta o botãozinho do hypar e ajuda a alavancar esse vídeo na plataforma. Eu serei eternamente grato a todos vocês. Não esquece também, sem compromisso, dá um pulo aqui no link da Amazon que eu disponibilizo para vocês vários produtos bacanas da Sociedade Esportiva Palmeiras que eu tenho certeza que alguma coisa vai chamar sua atenção. E preços bem acessíveis para o bolso, tá bom? Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu deu uma excelente sexta-feira abençoada a todos vocês. Eu volto num próximo vídeo e avante palestra sempre!